Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos fazer um treinamento em questões dos artigos 194 a 200, tá? A gente teve essa aula aqui na playlist. Se você está chegando nesse vídeo como a primeira aula que você assiste minha, nós temos uma playlist aqui de legislação do SUS e nós já gravamos a aula sobre esses artigos que versam sobre a saúde na Constituição Federal. E agora nós vamos resolver questões para aprofundar os nossos conhecimentos e testar realmente se a gente conseguiu aprender. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, assiste a aula também para consolidar esse conhecimento aí na sua memória, para você chegar na hora da sua prova e fazer as questões com assertividade. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mentora de estudo para concurso na área de enfermagem. Então, eu venho trazendo aqui todo o meu conhecimento para ajudar e direcionar outros colegas de profissão a alcançarem, assim como eu alcancei, o seu objetivo da tão sonhada aprovação em concurso público. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, tá? E eu gostaria de lembrar, para quem já acompanha as aulas aqui sabe, mas se você está chegando também pela primeira vez, em alguns momentos, quando eu olho aqui para baixo, é porque eu estou espelhando a minha tela do iPad para poder resolver as questões comentando e fazendo as observações necessárias para que você tenha alguns pontos de estratégia fixo aí na sua mente. Então, vamos lá. Saúde na CF, artigos 194 a 200, treinamento em questões. Vamos lá. Nossa primeira questão tem aqui, tá? O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define a saúde como um direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção, recuperação da saúde. Na prática, esse artigo significou. E aí, uma coisa que eu sempre falo: se você já estudou o conteúdo e precisa testar o seu conhecimento, dá um pause, tenta responder a questão sozinho antes que eu passe aqui a resposta dela para você, para avaliar esse seu conhecimento, para entender onde que você está bem, quais os artigos você conseguiu aprender melhor, quais os que estão mais deficientes esse conhecimento aí na sua mente, para que você consiga fazer essa avaliação e depois voltar a estudar aquilo que é necessário. E se você está com um bom rendimento, depois continua só com o treinamento de questões para não esquecer esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, artigo 196, que diz pra gente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Eu gosto sempre de frisar isso aqui. Garantido mediante políticas sociais e econômicas, como a gente já viu na nossa aula passada, né? E o que é que ele quer saber aqui? Na prática, todo esse contexto aqui em que foi elaborado o artigo 196, o que é que isso significou? O que é que esse artigo trouxe pra gente? Então, vamos avaliar aqui as questões, tá? As alternativas. Então, aqui na letra A, ele diz a criação do INAMPS. O INAMPS, ele existiu antes. Aqui a gente tem o artigo 196 da Constituição, que foi feita em 1988. Então, isso aqui não está relacionado ao INAMPS, tá? Se você for avaliar também, aqui na nossa playlist, tem uma aula sobre a evolução das políticas de saúde, para que você possa entender como tudo isso aconteceu. Então, o INAMPS veio antes desse período, tá? Então, isso não está relacionado com a criação do INAMPS. Aqui, a nossa letra B é a nossa resposta à questão. A base fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde. É a nossa alternativa à questão, tá? Quando ele traz aqui na letra C, criação de unidades básicas de saúde, essas unidades básicas de saúde também vieram depois desse período. Então, não foi com o artigo 196 da Constituição de 88 que ela teve essa criação das unidades. Elas vieram mais posteriormente, tá? Definição do Conselho Nacional de Saúde também não é, tá? Se você não conhece a definição do Conselho Nacional de Saúde, para que ele serve, também dá uma olhadinha. A gente vai ter também essa aula
aqui no canal, tá? Eu estou fazendo toda a playlist de SUS, mas eu estou priorizando fazer de acordo com a sequência que você precisa estudar, tá bom? E a forma de organização do SUS também não. Essa forma de organização do SUS a gente vai ver muito na nossa Lei 8080, né, que é a lei maior sobre a saúde, que vai ser a nossa próxima aula que a gente vai dar início por aqui, tá bom? Então, a nossa questão 1, a alternativa correta é a letra B de bola, tá? Vamos continuar aqui e eu vou subir um pouquinho a minha tela para não atrapalhar a visualização, tá, da questão. Então vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 1988, o artigo 198, no artigo 198, o atendimento integral por meio de ações e serviços de saúde priorizará as atividades. No artigo 198, ele diz lá pra gente as diretrizes do SUS, tá? Que eu falei para vocês na aula passada, que é o nosso PAD. E aí, dentre as diretrizes, a gente tem o atendimento integral por meio de ações e serviços de saúde, que priorizará que tipos de atividade? Seriam a letra A, preventivas em saúde, letra B, curativistas em saúde, letra C, fomento à pesquisa, letra D, formativas e educativas, ou letra E, hospitalocêntricas? Responde aí também antes de ver a minha resposta, tá? Então, a gente tem aqui no artigo 198, atendimento integral por meio de ações e serviços de saúde, com prioridades para as atividades preventivas, e aí ele traz pra gente, tá? Sem prejuízo das assistenciais. Isso aqui é muito importante para você, sem prejuízo das assistenciais, porque eu já vi diversas provas trazendo com prejuízo, não trazendo esse ponto, tá certo? Então, se a questão ela quiser exatamente como está lá escrito na Constituição, você precisa saber que é exatamente assim. Atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais, tá bom? Vamos continuando. Agora vamos para a nossa terceira questão. E eu quero saber aí, depois me contem aqui nos comentários, tá? Quem conseguiu acertar aí as questões tranquilo, quem ficou ainda um pouco mais com dúvida na hora de resolver, mas está conseguindo esclarecer aqui. É muito importante para mim saber se eu estou conseguindo te ajudar nesse processo em busca da sua tão sonhada aprovação. Então vamos lá, terceira questão. Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Em relação à assistência à saúde, a iniciativa privada assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. Então, percebam uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Muitas vezes, as bancas, elas trazem esse enunciado um pouquinho mais longo, tá? E esse aqui nem é tanto, eu já vi bancas trazendo enunciados muito mais longos, mas o que eles querem saber está ali naqueles momentos finais do enunciado. Então, aqui, o que é que essa questão quer saber da gente? Em relação à assistência à saúde e à iniciativa privada, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição, tá? Esse ponto aqui da iniciativa privada está no nosso artigo 199, tá? Que vocês também conseguem visualizar lá na aula passada, onde eu trouxe todo esse conteúdo aqui em aula. Agora a gente está treinando aqui as questões, mas tivemos isso em aula. Então vamos lá. Letra A. As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do SUS. Esse não aqui deixou a nossa alternativa errada, tá? Elas podem sim participar, desde que de forma complementar ao SUS, tá certo? Letra B. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Essa aqui é a nossa resposta correta, tá? Ela tá perfeita, tá exatamente como traz lá no nosso artigo 199 da Constituição.
tá? E aí, percebam, é vedado, é proibido, tá certo? Para auxílios e subvenções para instituições privadas com fins lucrativos, tá? Lembrem disso, é vedada com fins lucrativos. Letra C. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo em casos previstos em lei? Aqui vocês já viram que a letra B é a nossa alternativa correta, mas eu sempre gosto de trazer para todos os meus alunos que eles, quando estiverem resolvendo questões em casa no seu dia a dia, eles avaliem o erro das outras questões, porque aqui ela está errada, essa letra C, mas ela poderia vir diferente como a resposta correta. Então você tem que entender o que é que está errado para que você tenha um bom desempenho nas suas provas, nas suas questões que você resolve, tá? E o que é que está errado aqui? É quando ele diz que é permitida. Não é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo em casos previstos em lei. Então, tudo aqui estava correto, com exceção desse é permitido, tá? Não é permitido, certo? Letra D. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta e processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitida a sua comercialização. Esse ponto final é que está errado, tá? Não é permitida a comercialização, tá? Não é permitida. E aí, qual o grande risco de questões assim? Quando traz uma palavra errada, quando traz o erro lá no final, muitas pessoas leem a questão muito rapidamente. E aí, quando ela começa aqui nessa letra D, se ela não tem certeza que a letra B seria a resposta correta, ela começa lendo essa letra D e aí vai vendo que tá tudo certo, é essa. E não presta atenção no final, tá? E às vezes lê até rápido demais e não percebe esse sendo que veio aqui, tá? E não percebe que não tem um não, por exemplo. Então, leia com calma, leia com atenção, para não perder questão que você saberia responder por besteira, tá certo? Vamos para a nossa quarta questão agora, vamos evoluindo aqui no nosso processo de estudo, tá? No artigo 198 da Constituição Federal, são citadas algumas diretrizes que organizam o sistema de saúde, dentre as quais podemos citar. E aqui eu quero chamar a atenção para você, tá? É bem importante que no seu estudo você faça essa correlação. O que é que o artigo 196 me fala? O que é que o artigo 197 me fala? O 198 está relacionado a quê? O 199, o 200. Por quê? Algumas questões trazem exatamente isso aqui. E aí elas poderiam até inverter. Colocar lá em cima quais são as diretrizes e pedir qual é o artigo. E aí, será que você estaria preparado para resolver dessa forma? Pensa aí, tá certo? Faz essa estratégia que eu estou passando para você, porque tudo que eu passo aqui é realmente para facilitar a sua compreensão e o seu aprendizado. E se você implementar essas estratégias que eu te passo, com certeza você não vai se arrepender. Vamos lá, ele quer saber do artigo 198 sobre as diretrizes que são citadas, e aí, dentre as quais, dessas diretrizes, quais delas que estão aqui nas nossas alternativas. Então, vamos começar de baixo para cima. Descentralização com direção pública e privada. Será que isso existe? Não, né, gente? É descentralização com direção única em cada esfera de governo, tá? Então, quando diz aqui, ó, descentralização com direção pública e privada, está errado, tá? Letra D, ausência de participação da comunidade. Pelo contrário, né, gente? Participação da comunidade. Esse ausência aqui é que está errado. Atendimento semi-integral com prioridade para atendimentos de alto risco. Será que é isso? Claro que não, né? É atendimento integral, não existe esse semi-integral,
com prioridade para os atendimentos. Qual foi o que a gente viu ali? Era de alto risco? Claro que não, né? Letra C, centralização com direção única do governo federal. Toda errada, né, gente? Aqui eu vou ter que grifar tudo errado. Descentralização, como vimos, com direção única em cada esfera de governo. E aí a gente tem aqui a letra A, que é a nossa resposta correta. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, tá? Percebam que aqui está faltando aquele complementozinho, sem prejuízo das assistenciais. Mas não tem problema, porque a gente conseguiu avaliar todas as questões e viu que a correta é essa. Se por acaso ela tivesse para a gente essa alternativa A e outra alternativa complementando com esse finalzinho que foi retirado daqui, ela seria a mais correta, tá? Lembrem disso. Avaliem tudo, tá certo? Completamente tudo. Vamos para a nossa quinta questão. Se você está gostando também dessa playlist, dessa aula, deixe o seu like aqui, que é muito importante para que eu saiba que o meu conteúdo, que a minha forma de ensinar, está ajudando você aí a evoluir nos seus estudos, tá certo? Quinta questão agora, vamos ver. Levando-se em consideração as disposições constitucionais atinentes ao financiamento da Seguridade Social, assinale a alternativa correta. Então, aqui ele quer saber o que diz a Constituição em relação ao financiamento. Deixa eu grifar aqui. Financiamento da Seguridade Social, que a gente sabe que na Seguridade Social, como eu falei para vocês, estão incluídas a Previdência, a Assistência e a Saúde, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber a alternativa correta. Isso aqui é outro ponto que vocês devem levar sempre em consideração, tá, gente? Quando estiverem lendo, procurem ver o que é que eles querem, se a alternativa é correta ou incorreta, e grifa, para não se passar. Então, letra A. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o SUS e ações de assistência social da União, para os estados, Distrito Federal e municípios, dos estados para os municípios, dispensada a respectiva contrapartida de recursos. Aqui está o nosso erro, tá? Precisa ter essa contrapartida dos recursos, tanto no orçamento do estado quanto no orçamento dos municípios, tá? Letra B. Lei ordinária poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Essa daqui pegou muita gente, mas muita gente mesmo. Por quê? Aqui uma única palavra deixa isso aqui errado. E se você não presta muita atenção, tem banca que é assim, né? Vai lá realmente na maldade mesmo. Se você não presta muita atenção, você erra. O que é que está errado aqui nessa questão? Ele diz que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, mas não lei ordinária, tá, gente? Então, esse ordinário aqui é que deixou essa alternativa incorreta, tá? Letra C. Proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, devendo ser observada a gestão centralizada dos recursos. É errado, tá? A gestão não é centralizada, gente. Presta atenção, viu? Letra D. Os empregadores contribuirão sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física ou jurídica que lhe preste serviço. E aí? Será que essa questão está certa? Será que essa alternativa está certa? O que será que você marcou aí no seu gabarito? Essa está errada. E o erro aqui é quando ele traz ou jurídica. Eita, ficou na borracha. Ó, ou jurídica. Esse jurídica não está no nosso texto constitucional, tá? E aí, tendo essa visão de que cada alternativa trouxe um elemento errado, a gente pode responder com toda certeza que a letra E é o gabarito da nossa questão. Nenhuma das alternativas está correta. Por isso que eu gosto de frisar, que eu falo sempre para vocês, analisem o erro. Porque se você não sabe analisar o erro, você com certeza iria errar essa questão.
porque talvez você não identificasse. Percebam que foi uma palavra em cada alternativa que deixou essa questão com todas as alternativas incorretas. Então, percebam, analisem o erro para poder estar preparado para esse tipo de questão, porque as bancas fazem isso. Elas querem ver se você está prestando atenção, se você tem conhecimento daquele conteúdo e se você está aplicando da forma correta, tá bom? Vamos continuando, agora vamos para a nossa sexta questão, tá certo? E aí a gente tá aqui, a gente tem 16 questões para hoje. Já já a gente chega na metade. Continua, não desiste. Pensa que é o teu grande objetivo, é cada passo, cada questão aqui, cada aula que você assiste, é um passo dado na direção do seu objetivo, tá bom? Sexto, marque a alternativa que contenha uma diretriz do sistema único presente no artigo 198 da Constituição. A gente já viu uma questão assim, bem parecida. Então dá um pause, faz o que eu digo, dá um pause e tenta responder sozinho e depois dá o play para ver aqui a resposta à questão. Então vamos lá. Artigo 198, perceba, né, como são frequentes esses artigos em provas. E aí vamos lá. Quais são as diretrizes que estão presentes lá no artigo 198? Na aula, eu passei para vocês um mnemônico. Com esse mnemônico, vocês não esquecem mais essas diretrizes, tá? Então, eu vou escrever aqui, porque se você está chegando aqui pela primeira vez, você vai saber agora e depois você vai na aula para assistir também, tá? Então, o nosso mnemônico é o PAD. Sabendo esse mnemônico e o que cada uma dessas letrinhas quer dizer, você consegue resolver qualquer questão sobre essas diretrizes, tá? Que estão no artigo 98. Então, o P é de quê? Participação da comunidade. Participação social, tá? O A, atendimento integral. E o D, descentralização. E aí, lembrem, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais. Agora ficou fácil, né? Responder essa questão. E aí, qual a resposta correta? Letra A, universalidade? Não tem aqui, né? Letra B, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. É exatamente isso, tá? Nossa resposta, letra B. Letra C, resolubilidade? Não. Letra D, atendimento integral com prioridade para as atividades assistenciais sem detrimento das atividades preventivas? O contrário, né, gente? E meio ambiente também não, tá? Sétima questão, vamos lá. Essa sétima questão, ela foi bem específica, né, do estado de Alagoas, mas eu não tirei daqui, porque se tiver gente também que está assistindo a aula aqui, se preparando para algum concurso do estado de Alagoas, também vai poder saber esse conteúdo, tá? Então, o sétimo, a municipalização dos recursos e ações e serviços de saúde são diretrizes a serem observadas no Sistema Único de Saúde e são expressamente previstas na Constituição do Estado de Alagoas. Para você que não sabia, essa questão está correta, tá? É C aqui de certo, e é exatamente assim que está prevista na Constituição do Estado de Alagoas, tá? Ele só copiou e colou aqui, tá bom? Vamos continuando aqui de novo com o artigo 196, ó. Percebam, como eu falei, a frequência desse conteúdo, tá? Sempre tem os queridinhos. Então, artigo 96, artigo 98, cai muito. Artigo 99, quando fala da questão da iniciativa privada. E o 200 dos objetivos, né? Vamos lá. Conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde Já deu pause aí para responder? Responde também, tá bom? Obrigação da União única e exclusivamente? Errado, né, gente? É obrigação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, não é única e exclusivamente da União. Letra B. Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. E aí? Perfeito, né? Esse é o gabarito da nossa questão, tá? Ele está perfeito, exatamente como está lá, só tiraram, copiaram e colaram. Então é a nossa resposta correta. Mas vamos continuar vendo os erros das outras questões. Direito de todos e obrigação da União, dos Estados, dos municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços da sua promoção. Vocês conseguem comparar exatamente o que está escrito lá na nossa lei e o que a nossa letra C trouxe. Então, realmente está errado. É direito de todos e dever do Estado. E aqui ele traz na letra C, direito de todos e obrigação da União, dos estados, dos municípios. Por mais que a gente saiba que realmente isso, no fundo, está correto, mas não é isso que traz a lei de forma escrita, expressa, tá? E aqui no final, quando ele diz ações e serviços para sua promoção, está incompleto, tá? É promoção, proteção e recuperação. Certo, gente? Aí aqui, deixa eu sublinhar para vocês, aqui ficou incompleto, vou até colocar assim, porque teria mais. E aqui, quando ele diz, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? É obrigação de todos e dever do Estado. E aí, do Estado como Estado federado. E não cada Estado, por mais que seja sim, tá? Letra D. Dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. A gente percebe também que está incompleto aqui, tá? Não está como está descrito lá na nossa lei. Direito de todos e dever do Estado garantido por meio de planos de saúde. Não, né, gente? E aí vamos continuando. Esse aqui ficou até fácil, a letra E, porque não é por planos de saúde, né? Deixa eu voltar aqui para baixo para poder passar para a próxima questão. E agora nós temos aqui a nossa nona questão, que versa sobre o artigo 197. É a primeira vez, né, que ele está aparecendo aqui nas questões. Percebam que, assim, por ser um conteúdo mais fácil, ele talvez não seja tão abordado quanto os outros artigos, tá? Mas aí perceba, aquilo que eu falei para vocês, correlaciona cada artigo com o seu objetivo. Então, o que é que traz o artigo 96, 97, 98, 99, 200? Por quê? Porque ele pergunta aqui exatamente isso, ó, preste atenção. Estabelece a Constituição, no seu artigo 197, que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por intermédio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. É correto afirmar que as ações e serviços de saúde são. E aí ele quer que você diga exatamente como está lá no nosso texto constitucional. Então, o que é que diz lá para gente? Que as ações e os serviços de saúde são, letra B, de relevância pública, tá? É exatamente assim que está no nosso texto constitucional. Então, centralizado está incorreto, tá? Que a gente sabe que não é isso aqui. De natureza compulsória também não, hegemônica também não, de alto grau de complexidade também não. Por mais que tenha também ações e serviços de saúde de alto grau de complexidade, não é só ele, tá certo? E não é assim que está na nossa Constituição. Então vamos lá para a nossa 10ª questão, tá? Artigo 200. Lembra que eu falei para vocês, também é um queridinho. O que é que o artigo 200 traz para a gente aqui? As atribuições do SUS, tá? Anota aí no seu caderno também. Então, consoante ao artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS, além de outras atribuições. Letra A. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O que é que vocês acham? Isso está certo ou errado? Letra B. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Letra C. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Letra D. Recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Ou letra E. Incorporação dos trabalhadores e das suas organizações, principalmente as sindicais, em todas as etapas de vigilância em saúde do trabalhador.
quero deixar bem claro para você aqui que esse ponto aqui, essa 10ª questão, a nossa alternativa correta é a letra B. E é a única que está no nosso texto constitucional. Todas as outras alternativas não estão descritas nele, tá? Então não tem nem como eu destacar aqui uma palavra ou outra, porque elas não estão, tá, gente? O único que está é esse aqui, é o nossa letra B, tá bom? 11ª questão, vamos continuando aqui. Já estamos chegando perto do final, perceba, tá? São 16 questões, deixa eu baixar aqui um pouquinho para não atrapalhar. São 16 questões e agora nós vamos para a 11ª. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, preceitua no artigo 199 a assistência à saúde é livre e a iniciativa privada. Percebam e lembrem da correlação. Artigo 99, a assistência à saúde é livre e a iniciativa privada. Nessa perspectiva constitucional, marque a alternativa que está incorreta, gente. Presta atenção, por favor, muita atenção. Vou até deixar de laranja. Incorreta porque sofreu alteração na sua transcrição. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Que todas as alternativas aqui foram pegas do jeito que está na Constituição e colocadas aqui. Com exceção de uma que, quando foi ser transcrita, teve modificação, tá? Letra A. A lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Isso aqui a gente até viu em outra questão, né? Corretíssima essa daqui. Eu vou até colocar aqui de verdinho, ó, que isso aqui tá correto. E lembre que a gente quer a errada, tá? Letra B. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Perfeito também, certinha, tá? E essas observações aqui, eu quero que vocês guardem no coração, tá? Ó, poderão participar de forma complementar, segundo diretrizes deste, ou seja, segundo as próprias diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio. Não é assim, eu sou uma entidade privada e quero participar. Não, precisa ter contrato de direito público e não privado ou convênio. E aí a preferência é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, tá? Letra C. A lei permite compartilhar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Totalmente errada, né, gente? E é a resposta da nossa questão. Perceba o quanto que ela está errada. Então, vamos lá destacar. Ó. A lei permite, a lei não permite, tá? Destinação de recursos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Totalmente errado. Certo? E letra D, vou botar aqui o meu pincelzinho verde de novo, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Corretíssimo, a gente já viu aqui em outra alternativa, essa aqui trocada, dizendo que era permitido, né? Percebam, aqui está correto, tá? E eu quero que vocês prestem atenção que ele diz aqui no final, salvo nos casos previstos em lei, porque existem situações que pode, mas a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando a Lei 8080, tá? Continuando aqui, lembra de deixar o seu like se você está gostando dessa aula, se está conseguindo entender, compreender as minhas explicações e se esse conteúdo está te ajudando, porque dá um trabalho danado fazer essa aula assim para vocês. Mas eu gosto de fazer assim, tudo muito facilitado, muito explicado para que você compreenda e aprenda. Então, vamos lá. Questão 12 na tela agora. O artigo 198, de novo, da Constituição determina que os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia por meio de processo seletivo, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação, incluído
Ato incluído pela. Foi por uma emenda constitucional. Aqui eu quero que você coloque esse conteúdo no seu resumo com um asteriscozinho, um coração, que você queira para destacar, porque sempre que ele traz assim para a gente número, é uma potencial questão de prova novamente, tá? Vocês estão vendo aqui uma questão de prova e isso pode se repetir. Então, a nossa letra correta é a nossa letra B, tá? Deixa eu botar aqui de vermelhinho. Letra B, emenda constitucional número 51 de 2006, tá certo? Lembre disso. E aqui tem outra informação importante, a gente vai ver questão mais à frente. E eu vou destacar aqui para você, ó. Poderão admitir agentes comunitários de saúde e combate à endemia por meio de processo seletivo público, tá? Guarda essa informação aí que a gente vai ver questões também tratando sobre isso. Continuando, vamos para a nossa 13ª questão. Eita, como ela é grande. Deixa eu ver onde é que eu vou me encaixar aqui para não atrapalhar a visualização da questão. Peraí. Acho que dá para ser aqui em cima. Pronto. 13ª questão. Todas as afirmativas abaixo estão corretas de acordo com a Constituição Federal, exceto. Percebam o exceto, tá? Vamos marcar ele aqui para chamar a atenção. Então, o que é que a gente quer nessa questão? A alternativa incorreta. Letra A. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Aqui eu acho que já está entrando até fácil aí, que vocês já viram isso aqui comigo em outras questões. Além de alguns casos previstos em lei, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Isso aqui, gente, também é correto, tá? E não só eles, qualquer servidor pode perder realmente o seu cargo se tiver descumprimento de alguns requisitos que ele precisa ter para exercer aquele cargo, tá? Letra C. As ações de serviços de saúde, elas integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Lê com calma para ver se estão aqui certinhas. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, ok. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ok. E participação da comunidade. Ok, é dessa forma que eu quero que vocês leiam, tá? Letra D de dado. Vamos lá, ela. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias apenas através de concursos públicos de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Agora, ficou fácil, não foi? Acabei de falar sobre isso. E você viu que eu disse, guarda aí no coração. Quando ele diz aqui, ó, apenas através de concurso público de provas e títulos, está errado, porque a gente viu que pode ser por processo seletivo, tá? Então, essa aqui é a nossa alternativa da questão, a letra D, que está errada, tá? Letra E, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Certinho, exatamente como tem lá na nossa Constituição, tá? Perfeito. Vamos para a questão 14, depois dela só faltam duas para a gente acabar essa bateria de questões, consolidando aí o seu conhecimento sobre esse tema, tá? E eu espero realmente de coração que isso aqui esteja te ajudando. Vamos lá. Essa aqui é uma questão para você completar. Então, você vai ter que saber exatamente o que diz lá no nosso texto constitucional. Então, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas. E aí, quais são as políticas? Políticas sociais e políticas econômicas. Como é que eu gosto de fazer esse tipo de questão? Vou preenchendo e já vou eliminando
as outras que não tenham correlação, se eu tenho certeza daquilo ali que eu preenchi. Então, aqui são políticas sociais. Deixa eu botar aqui a canetinha, sociais e econômicas. E aí, se a gente fosse eliminar aqui, essa questão ficou bem fácil, né? Porque só tem realmente a nossa letra B, que é a resposta correta. Mas muitas vezes a gente pega questões assim, que ele traz realmente, tipo, igualzinho aqui no começo e só muda o meio ou só muda o final. E aí, você, se você não souber, você vai ficar mais confuso em responder, tá certo? Que visem a redução de doenças ou outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Então, é a nossa letra B, tá? Aqui é redução, e aqui acesso universal. Vou botar abreviado porque não vai caber, tá? E aqui a nossa resposta é a letra B. Vamos para a penúltima questão. Chegamos aqui já na nossa reta final, né? Nossa penúltima questão, 15. De acordo com a Constituição Federal sobre a saúde, analisar os itens abaixo. Então, vamos analisar e dizer se é verdadeiro ou falso esses itens aqui para saber qual é o que está correto no nosso gabarito. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos apenas da Seguridade Social. Gente, esse apenas aqui está errado, tá? Tem recursos da Seguridade Social e recursos provenientes de outras fontes. Então, não é apenas da Seguridade Social, tá? Como é que eu gosto de responder questões assim? Já eliminando aqui embaixo também para não gerar confusão. Então, quando ele diz estão corretos somente o item 1, se a gente viu que o item 1 está errado, a gente apaga. Onde é que tem o item 1 de novo? Na letra C, que diz que é 1 e 3, e na letra E, que diz todos os itens. Se o 1 está errado, então não pode ser. A gente ficaria entre a alternativa B e a alternativa D, tá? Como é que algumas pessoas fazem? Iria diretamente para a letra D, ou para o item 3, porque já saberia que o item 2 estaria correto, mas eu gosto que vocês avaliem, tá? Porque a gente pode até visualizar questão mal elaborada que precise de recurso, e aí você já fica com esse tipo de atenção quando você for fazer a sua prova. Item 2. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, que é a questão da participação complementar, né, gente? Correto. Então, aqui a gente confirma que o item 2 está certo. Item 3. A saúde é direito de... Eita! A saúde é direito dos contribuintes e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a ampliação do risco da doença, bem como a ampliação do acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que é que está errado aqui? Eu tenho certeza que você já conseguiu identificar alguma coisa, né? Mas vamos lá, eu vou te ajudar. Primeiro, ele diz que aqui, ó, a saúde é um direito dos contribuintes. Não, né, gente? Isso aqui era no passado. Se você estudou a evolução das políticas de saúde comigo, você viu que antigamente, para se ter acesso à saúde, você precisava contribuir, mas hoje não é assim, tá? A saúde não tem caráter contributivo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E aí, quando ele diz garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a ampliação do risco de doença, tá errado, é redução, né? Como a gente viu. Então, ampliação do risco de doença tá errado, bem como ao acesso universal e igualitário das ações e serviços de saúde. Aqui ficou incorreto essa continuação, né? Como a gente viu. Redução do risco de doença, acesso universal e igualitário às ações dos serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação, tá? Então, aqui a nossa resposta é a nossa letra B. Apenas o item 2 está correto, tá bom? Vamos para a nossa última questão. Se você não deixou seu like, já deixa aqui para sinalizar para mim que esse conteúdo te ajuda e que você precisa de mais aulas assim, de outros conteúdos que eu vou com imenso prazer trazer aqui para você. Mas só se eu entender que isso é importante para você e é dessa forma que eu consigo saber. Deixa também nos comentários
Se a minha forma de explicar está te ajudando, se você gosta dessa dinâmica de explicar item por item, tá? Que é bem importante que eu entenda se é válido para você dessa forma, tá bom? 16ª questão, última questão. Pedro trabalha como vendedor ambulante, sem jamais ter contribuído para a Previdência Social. Caso Pedro sofra um acidente, para receber o atendimento médico da saúde pública, ele deverá comprovar apenas sua filiação à Previdência Social, mesmo que não tenha efetuado qualquer contribuição, devido ao caráter universal da saúde pública brasileira. E aí, você acha que isso aqui está certo ou errado? Essa questão pode gerar dúvida, porque assim, diz que mesmo que ele não tenha efetuado o pagamento, por conta do acesso universal, ele poderia ter acesso. Ok. Mas aqui diz que ele deverá comprovar filiação à Previdência Social. Isso aqui não existe, tá? Ele não vai precisar comprovar sua filiação à Previdência, tá? Saúde é acesso universal, não é contributivo, tá? Então, isso aqui está errado, essa questão. O item é a letra E de errado por isso, tá? Ele não precisa comprovar sua filiação à Previdência Social para ter acesso às ações e serviços de saúde, ok? E aí, se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.